Tu, tu, tu. A paz do Senhor, bom dia. Hoje é dia 13, né? 13 de abril. Vamos mais uma live, né? Vamos orar. É importante estar sempre orando, né? Apresentando os nossos projetos diante do Pai, né? Nossos alvos. Isso é muito bom, muito importante. Então estou dando início a mais uma live hoje, né? E não me prolongo muito não, tá? 15, 20 minutos, 10, depende. Né? Depende daquilo que o Senhor for colocando em nosso coração com relação à meditação. A gente medita e na sequência nós temos a oração. Amém, queridos? Se tiver algum pedido de oração, vocês podem sempre estar passando, né? E deixam nos comentários que a gente vai, nós vamos orar, né? Eu também tenho repassado essa ministração no Insta, no YouTube, então no Facebook, né? Que lá no Facebook, inclusive, dá para você escrever, né? Vai ficar bom, né? Para escrever o pedido de oração, tá bom? Mas nós vamos por aqui, por hora, né? Pelo Instagram. Hoje eu quero compartilhar com vocês um texto de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Foi o versículo que o pastor Luciano postou hoje no grupo para meditação, né? E diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E quando você vê texto, né, eu sempre dou assim um alerta, né, peço para as pessoas: bom dia, pastor Fernando, a paz do Senhor, meu querido, tudo bem? Tudo tranquilo? Como eu falei pro senhor lá no WhatsApp, né? Então nós estamos aí com esse propósito de todos os dias, né? Então, Mateus 6, 33, né? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, né? E todas as demais coisas serão acrescentadas. E todas estas coisas, na minha Macatur, na minha versão, Almeida Revisada e Atualizada, ele fala assim: e todas estas coisas serão acrescentadas. Então, quando você lê texto sem contexto, porque você procura pretexto, ou para querer dizer alguma coisa que de repente não é aquilo que está dizendo. Pode ser pensado, pode ser analisado, pode ser até compreendido como aquilo que nós queremos. Porém, né, se a gente pega só um versículo sem conhecer todo o contexto, a gente corre, opa, né? A gente pega todo, vamos dizer assim, o entendimento do texto que foi lido, e às vezes a gente pode fugir um pouquinho, falar algo que não está na palavra, né? E aqui fala que todas estas coisas, quais são estas coisas que ele se refere? Todas estas. Então ele está falando assim, ó, no versículo 31, portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. São as questões daquela que está sendo desenvolvido, o assunto que está sendo desenvolvido nesse texto, né, que começa lá com o título A Ansiedade, Solicitude pela Vida. E aí começa no versículo 25, vai até o 34. Então, quando você vê lá, né, não fique ansioso por coisa alguma, né, porque é a vez de comer, beber, né, nem pelo vosso corpo, quanto a vez de vestir. Não é a vida mais importante que o alimento, tal, tal, tal. E ele vai falando, vai desenvolvendo o texto. Então é importante a gente sempre ler o contexto, né, para podermos entender o texto a que se refere. É importantíssimo. Qualquer texto da Bíblia que você lê, você procurar o antes e o depois. Né? É o que nós chamamos de um estudo em que nós temos que ter atenção para exegese e hermenêutica. Ou seja, a gente conhecer o que acontece, o que aquele versículo está dizendo, né? Entender aonde está acontecendo aquilo, em qual situação está acontecendo aquilo, para que aquele versículo foi escrito. Né? Nós vemos, por exemplo, em 1 Coríntios, né, quando a gente vê aquela situação lá do véu, que eles explicam, que eles falam, né,
E Paulo, no finalzinho, fala que isso não é costume das nossas igrejas. Então é sempre bom se ler todo o contexto para entender, né? Essa igreja de Corinto, como é que era, onde é localizado Corinto, né? Por que que Paulo determinou essa ordem para ele? E ele disse que não é costume das nossas igrejas, mas ele direcionou aquela questão para aquela igreja, especificamente a de Corinto, né? Então existem vários textos na Bíblia. Por exemplo, em Hebreus, outro dia eu estava estudando Hebreus um capítulo, aí quando eu peguei aquele capítulo que eu senti no coração de ler, eu falei, não vou ficar só nele não, vou ler o anterior, porque eu estou vendo que existe uma sequência no assunto. Aí quando eu li o anterior, eu vi que existia outra parte anterior, no versículo anterior, que falava ainda sobre esse assunto. Aí eu fui pegar o começo do assunto, desenvolver o assunto e chegar até onde eu precisava para poder entender o contexto total desse assunto. Então é importante a gente ter esse cuidado, né? Então, bom dia, pastor Luciano, a paz do Senhor. Bom dia, esse nome é estranho, não consigo. É bom dia, né? Então, pastor Luciano, eu estou até inclusive usando, né, o versículo que o senhor usou na meditação de hoje, no WhatsApp da igreja, né, Mateus 6,33. E então, nós temos que orar, pedindo, através desse versículo, o que houve? Eu senti no coração de estar orando pelo quê? Pelo que havemos de comer, de beber e de vestir. Ou seja, as nossas necessidades, né? As nossas necessidades faz parte da nossa oração. Por isso que nós apresentamos nossas petições, oramos. E esse versículo me deu assim o desejo, ele para mim falou o meu coração, que me deu o desejo de estar orando com relação ao que para que não falte nada em nossa casa, em nossa mesa. Né? Não falte o alimento, não falte, no caso aqui, que havemos de beber, né? Ou seja, porque você às vezes está em casa, quer tomar um suco, e às vezes tem uma certa dificuldade. Né? Então, para que não falte o nosso suquinho, né? O nosso almoço, o nosso jantar, o nosso lanche. Né? Às vezes, por exemplo, aqui em casa eu tomo pipoca e lembro do Guaraná. Por causa que de propaganda que a gente escuta, e às vezes fica assim naquela cabeça assim, vamos fazer uma pipoca, vamos. Tem Guaraná? Quer dizer, você pode tomar outra coisa, não precisa ser o Guaraná. Né? Mas às vezes fica ali no nosso subconsciente o Guaraná acompanhando uma coisa, né? Uma coisa acompanhando o outro, que fica tipo assim, dá um casal bom na hora da alimentação. Mas não estou aqui para fazer propaganda de refrigerante, pelo contrário, nem aconselho. Eu aconselho suco, algo natural e algo que venha fazer bem para o seu corpo. Né? Nós temos até que entender isso. Né? Às vezes você está preocupado com o que é ver de comer e beber, né? E divertir, mas será que também o alimento que eu tenho é bom para o meu corpo? Será que aquilo que eu estou comendo faz bem para mim? Oi, Lei, senhor Vanderlei, meu primo, às vezes a gente fica, né, preocupado, né? Mas será que aquilo que você se alimenta, aquilo que você põe na sua boca, né, é saudável? A gente tem que ter essa preocupação, né? Como eu falei assim, pipoca e guaraná. Pipoca é bom, guaraná eu já não posso dizer o mesmo, tá? Eu não estou aqui para dar aula de culinária, para falar, mas eu sei que existem alimentos, existem bebidas que não faz bem para o corpo. E às vezes esse alimento que nós usamos, ele acaba prejudicando o nosso organismo, nosso corpo. Prejudica. A pessoa toma muito isso, toma muito aquilo, né? Então, às vezes, eu vi, inclusive, ontem eu estava vendo um estudo que a pessoa fala que se você toma um copo, por exemplo, de um certo refrigerante, para não fazer propaganda, tem que tomar não sei quantos copos d'água, tipo assim, 25 vezes mais a quantidade de água para poder ajudar na limpeza do teu corpo, porque aquele não é bom. E você nunca vai tomar os 25 copos d'água e depois tomar um negócio daquele. Uma que não vai caber, né? Então, a gente tem que cuidar do nosso corpo. Né? Então, quando a gente ora pelo alimento, ora pela bebida, ora pelo que havemos de vestir, a gente tem que perguntar: será que é saudável o que eu tenho me alimentado hoje? Eu já ouvi falar de outro. Se você pesquisar, você vai ver muitos produtos hoje que nós nos alimentamos, enlatado, por exemplo, conservantes. Enfim, existem inúmeros tipos de alimentos que nós consumimos e que não faz bem para nós. Aí depois a pessoa fica doente, né? Depois acontece alguma coisa e ela. Enfim, né? É complicado. É complicado. Deixa eu ver aqui o link, deixa eu ver.
Oi, Lei, você quer participar aqui com nós? Oh, de qualquer maneira, a gente vai conversar sobre o assunto, tá? A gente pode até colocar. Opa, opa, eu não estou te vendo. Deixa eu clarear um pouquinho minha tela aqui. Isso. Ah, não apareceu. Aí, opa. Oi, Lei, tudo bem? Tranquilo? Tudo tranquilo, meu primo? Tudo bem com você? Tudo tranquilo? Eu estava falando aqui sobre alimento, né? E eu sei que você tem bastante conhecimento, né, nesta área. E nós sabemos que tem alimentos que não são bons para a gente fazer uso e pode acabar causando problema de saúde. E nós oramos tanto pela saúde, né, pedimos para tanto para Deus estar curando, nos curando, né? E de repente a gente fica aí barrado nessa situação. A gente é mesmo cria situações para o nosso corpo e depois a gente tem que ficar correndo para Deus. Ó, Deus me cura, ó, Deus me cura. Mas a gente não cuida da gente. É verdade? Tem até a questão do café que é interessante. Um bom café não precisa de açúcar. E o que a gente consome de açúcar É. não é normal. É verdade. Esse café amargo, Às vezes eu tomo sem açúcar, né? Mas como esse no café trabalho amargo, que eu ele, fico, o pessoal toma com açúcar, aí o que eu faço? Eu ponho uma colher, 2 colheres só para enganar. O pessoal fala, tem açúcar? Tem. Mas eu coloco o mínimo possível lá no serviço, porque lá de vez em quando eu paro para fazer um cafezinho pro pessoal que trabalha à noite, né? Então eu uso esse método. Mas eu prefiro, inclusive, às vezes sem açúcar, né? É muito mais saudável. Diz que o açúcar não é bom, né? mas tem o café gourmet e o especial que não precisa de açúcar. Ele não é amargo, ele é suave. O Pô, problema que é que legal, não sabia. a gente compra geralmente o extra forte, que não é um café de boa qualidade. Aí esse realmente é amargo e precisa de açúcar. Olha, E eu estou usando. eu vou ver sobre esse café, porque eu não conheço. Realmente eu fui pego de surpresa agora, nesse momento. Foi muito bom essa informação. Que eu vou pesquisar esse café gourmet, né, que você falou, e vou comprar. E vou testar e vou ver como é que ele é o sabor dele. Vou Porque fazer o isso. açúcar é um dos maus, né, na alimentação moderna. E me diz uma coisa, como é que tá aí a tia Leni? Tem notícia Tá dela? tranquilo, tá aqui morando comigo. Ai, que legal, muito bom, né? Muito bom. Manda um abraço para ela, Tá, pode né? deixar. Eu vou colocar ela aqui em minhas orações, tá ok? Vai ser muito bom. Ok, Tranquilo. meu querido? Então, eu vou fazer uma oração agora. Eu não me prolongo muito, porque geralmente daqui a pouquinho é a hora do almoço, né? Então, o pessoal tem aquelas atividades para correr, né? E eu também, né? Claro. Tá Tá bom, certo. querido? É um prazer falar com você, tá? Deus abençoe sua casa, sua família, né? A sua mãe. Eu tenho muito contato aqui com o pessoal, às vezes, da Bahia. Eu costumo falar mainha, né? Mainha por causa dos baianos, né? Nossos queridos baianos que nós temos por aqui. Tá bom, meu querido? Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe. Ok, Aleluia. igualmente. Amém. Vamos orar, pessoal. Vamos clamar a Deus. Vamos apresentar diante do Pai, né? Nós falamos sobre as necessidades, né? Então vamos orar. Deus querido, Deus eterno, te louvo e te glorifico. Bendigo o teu santo nome. Sou grato a ti, a Deus, porque eu sei que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem nos abençoado. Tem nos protegido, tem nos guardado. Mesmo, Pai, muitas vezes nós mesmos sendo provocadores de problemas de saúde por causa da nossa alimentação, que muitas vezes não é sadia. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós até te pedimos perdão, ó Deus, por nós realizarmos desta forma. Ó Pai querido, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, venha nos estar dando sabedoria, entendimento, para que a gente possa se alimentar da melhor maneira. Eu sei, Pai, que tem coisas que são muito gostosas aos nossos olhos, mas não são boas ao nosso corpo. Nos dê esse entendimento, Pai, para a gente poder saber dizer não àquilo que não é bom e saber dizer sim ao que é bom. Muitas vezes, Pai, aquilo que não é muito gostoso é muito mais importante, muito mais saudável para o nosso corpo do que aquilo que nós gostamos. Então, Pai, que o Senhor possa estar tocando em nosso paladar, que a gente possa estar sentindo o sabor das coisas que nós precisamos sentir. E não, muitas vezes, estar colocando em nosso corpo, Pai, aquilo que não é bom. E aí depois, Pai, nós temos que clamar a Ti, Senhor, pedindo cura, pedindo para o Senhor livrar a gente de uma úlcera, de algum problema, às vezes alguma coisa no estômago. Então, Pai, nos dê sabedoria para que a gente possa ter uma vida saudável, Senhor, para que a gente possa buscar isso, Senhor, em nome de Jesus.
Pai querido, nesse momento também eu sei que, mesmo assim, tem pessoas que estão enfermas, que estão doentes, que estão precisando de cura, precisando, Pai, de ser sarado o corpo, muitas vezes até por aquilo que eu comentei, ou às vezes outras situações. Ó, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, tu vem estar visitando essas vidas, colocando as tuas mãos. Ó, Pai, toca, Pai, nesse corpo, elimina essa enfermidade, elimina, Pai, essa deficiência do corpo, Pai, para que esse corpo se torne algo saudável, Pai, em nome de Jesus. Pai querido, derrama do teu poder, derrama da tua graça, derrama, Pai, sobre cada um. Ó Deus, que nós lemos o texto, ó Pai, que o Senhor supre as nossas necessidades. Buscar em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça. E todas estas coisas, o que havemos de comer, o que havemos de beber, o que havemos de vestir, nos serão supridas, ó Deus. Por isso, Pai, eu te peço, Pai, vem estar suprindo, Pai, as nossas necessidades. Tu conhece a vida de cada um na sua onisciência. E tu tem poder, ó Deus, para operar milagres e maravilhas. Tu sabes, ó Deus, então eu te peço, supra, Pai, todas as nossas necessidades, seja necessidade de alimento, ó Pai, seja necessidade, Pai, do que havemos de vestir, ó Pai, opera sobre nós, Pai, não deixe faltar no nosso sustento, não deixe, Pai, aquela pessoa que às vezes está desempregada, abra a porta do emprego para ela, Pai, muitas vezes ela precisa, ela está em necessidade, ó Deus, de comprar o alimento, Pai, de comprar roupas, ó Pai, às vezes a pessoa está até sem chinelo, que arrebentou, mas a pessoa está desempregada e não tem como comprar, Pai querido, abre esta porta de emprego para ela, Senhor. Clama a Ti, ó Deus. Vem estar suprindo todas as tuas necessidades, ó Deus, em nome de Jesus, para que ela possa ter condições de manter sua casa, seu lar, sua família, Pai. Ter o dinheiro para o alimento, ó Pai. Como falou aqui, o que o Senhor suprir aquilo que nós temos que comer, que nos alimentar. Ó Pai, abra a porta para ela, Senhor, para que ela possa, Pai, ter condição de comprar o alimento do filho, da filha, ó Pai, aquilo que ele precisa para se alimentar. Opera, Senhor, para que as vidas, as pessoas tenham uma alimentação saudável, Deus. Ó Deus, que para que elas possam ter como adquirir este alimento, Pai, em nome de Jesus. Supra, Pai, eu te peço, todos, ó Pai, as nossas necessidades, que Tu sabes que nós necessitamos, ó Pai. Ó Pai, que nesse momento também eu quero aproveitar, ó Deus, na questão das necessidades e pedir a Ti também, ó Deus, para que Tu venhas a suprir as nossas necessidades espirituais. Pai querido, do nosso coração, ó Pai, Tu conheces o nosso coração. Lá em Jeremias fala, Pai, que Tu sonda o nosso coração. Lá em Jeremias fala que Tu conheces os nossos pensamentos. Ó Deus, querido, em nome de Jesus Cristo, venha suprir também as nossas necessidades espirituais, ó Pai. Aquilo que nós precisamos, ó Pai, para ter uma vida, Pai, espiritual saudável, Pai. Em nome de Jesus. Que toda mágoa, toda angústia, Pai, tudo aquilo que muitas vezes no passado ficou preso, ficou amarrado, Deus, seja caia por terra em nome de Jesus. Pai, querido, que o amor prevaleça, Pai. Que o amor do Senhor esteja em nossos corações. Ó Pai, que lá em 1 João o Senhor fala, Pai, que o Senhor tem aperfeiçoado o Teu amor em nós, ó Deus. Ó Pai, que nesse aperfeiçoamento do Teu amor em nós, entra também, ó Deus, o perdão, Pai. Ó Deus querido, opera, Pai, sobre nossas vidas, ó Pai. Toda mágoa, toda angústia, Pai, seja eliminado, Pai, do nosso coração, Pai. Em nome de Jesus Cristo, que a gente possa olhar para aquelas pessoas que nos afetaram, que nos atingiram, Pai, com amor, com graça, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Eu sei que Jesus veio, Pai, para nos salvar. Ele veio, Pai, para levar sobre si os nossos pecados. E Ele levou também sobre si todas as nossas enfermidades, tanto físicas como materiais, todas, Pai. Por isso nós apresentamos diante do Pai, apresentamos diante de Ti, ó Deus. E pedimos que aquilo que o Senhor conquistou lá na cruz, aquilo que o Senhor Jesus conquistou lá na cruz do Calvário, Pai, venha se manifestar hoje em nossas vidas, ó Pai, porque Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz. Muitas vezes, ó Deus, a Tua palavra está dizendo que aquilo que rouba a nossa paz, aquilo que nos deixa, Pai, aflito, ó Pai, ó Deus, Jesus levou sobre si. E a Tua palavra diz que pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. Ó Pai querido, muitas vezes nós somos sarados até no físico, mas não somos sarados espiritualmente. Por isso eu lhe peço, Pai, que Tu venha suprir todas as nossas necessidades, tanto físicas quanto materiais, Pai. Isso eu lhe peço, ó Deus, e na convicção e certeza que eu tenho que o Senhor ouve o nosso clamor, eu já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Ô, primo, foi um prazer ter você na live. Opa, tem aqui, ó, aqui contigo aqui tá Alves, né? Alves Madu e Felipe
né? Opa, a paz do Senhor, meus queridos, Deus abençoe vocês também. É conhecido seu, você entrou em online, né, automaticamente já é. Eu não sabia, quer dizer, eu acompanhando a sua live aí, o pessoal também que me segue acompanha. Isso, é desse jeito mesmo. Aí o pessoal vê que você está online. Aparece lá que você está online, e já vai entrar também. E eu sei que você conhece muita gente. Né? Você ainda está trabalhando ou já aposentou? Não, eu aposentei tem 5 anos. 6 anos. Para mim falta isso ainda para aposentar, mais ou menos isso também. Né? Vou aposentar com 65, mas vai demorar um pouquinho, porque eu trabalhei por conta um tempo e acabou que, né? Acabou adiando, né, esse período. Mas, glória a Deus por isso, né? Estamos aqui para trabalhar e também para estar orando com o pessoal, né? Então, vou pedir ao pessoal que está todo online com a gente que vá compartilhando, não é verdade? Compartilha, ora junto, concorda, né? Liga, o que tem ligares na terra será ligado no céu. Então, liga, concorda, e eu tenho certeza que Deus vai abençoar todos nós. E com certeza sempre tem alguém que precisa ouvir alguma coisa da palavra de Deus, né? Então, hoje foi um alerta, né? Porque a gente às vezes se alimenta de forma inadequada. É verdade? É bom que o Felipe é médico. Opa! Aí, ó, tá vendo? Pode ajudar muito, hein? Ajudar nas apresentações, explicando pra gente o que é bom, o que não é, né? Eu tenho olhado algumas coisas na internet que tem me alertado para isso, né? Então, eu fico bastante preocupado da gente poder, né, ter uma alimentação sadia. Eu mesmo tenho muita coisa que eu já fui cortando da minha alimentação conforme eu fui descobrindo que não é bom, né? Então, lá no serviço, por exemplo, eu ponho 1 colher, 2 colheres de açúcar, só para o pessoal, quando pergunta, tem açúcar? Eu falei, tem. Tem, mas não é saudável. Mas vou botar só um pouquinho, só para quebrar o, né? Mas agora você falou desse café gourmet, né? Eu vou pesquisar ele, já vou correr atrás dele. O especial. Especial, né? Vamos ver o que são as categorias do café. Certo. Eu já até anotei aqui, porque eu gosto de anotar tudo, para não esquecer nada. Né? Depois eu vou compartilhar um vídeo, tá? Sobre essa questão do café, que explica direitinho. Legal. Manda para mim. Né? Aí depois também, se for o caso, até passa o meu WhatsApp, tá? Depois no off lá. Aí a gente pode ter contato e vai ficar legal. Ficar bom. Tranquilo. Aí você pode passar para mim, direto lá para mim, já vou assistindo, já vou adquirindo conhecimento, que isso é sempre bom. Tá bom, querido? Fique com Deus, certo. Deus abençoe todos nós. Um abração na tia Leni, tá? Que Deus esteja abençoando ela também, dando saúde, muita saúde, né? Que é uma luta, né? A gente sabe, né? Então, que Deus abençoe. Amém, querido? Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe. A paz.